Aqui eu queria trazer para vocês um exemplo concreto disso que a gente acabou de falar, sobre essa tradução das falas de autoridades em documentos que podem ter embasado essas falas ou até que demonstrem que essas promessas, essas estratégias não sejam aí as mais embasadas na realidade, né? Então esse é um caso de uma já um pouco antigo. Em 2015, o governo de São Paulo tinha a intenção de fechar algumas escolas estaduais que eles entendiam que estavam ali eh, sem muitos estudantes, que havia uma certa eh eh eh, sobra de vagas dessas escolas, enquanto outras poderiam receber esses alunos. E uma das coisas que eles diziam é que havia estudos que comprovavam que escolas menores, de ciclo único, ou seja, aquelas que atendiam apenas anos iniciais ou finais do ensino fundamental, ou então apenas ensino médio, tinham um desempenho melhor do que as escolas que atendiam todos esses alunos juntos. E aí houve uma coletiva de imprensa em que foi anunciada essa medida. Esse texto, na época publicado no jornal Estado de São Paulo, o Estadão, noticiou essa divulgação feita na época pelo secretário de Educação, e havia ali muitas perguntas que não tinham sido respondidas. E como eu comentei, em geral essas coletivas são restritas, né? E a população não consegue fazer perguntas para o governador ou para o secretário como um jornalista faria. Mas, por meio da lei de acesso à informação, qualquer pessoa poderia ter registrado perguntas naquele momento. Então, sem entrar muito no detalhe dessa história, mas contando alguns casos, né? Nesse texto, por exemplo, o governo diz que as escolas que serão fechadas terão os prédios disponibilizados às secretarias municipais de educação para elas usarem como quiserem, que haveria um estudo comprovando, né, essa diferença de qualidade educacional entre um modelo de escola e outro. Tinha várias questões ali que eram colocadas e que não necessariamente estavam demonstradas pelo poder público, né? E o mais interessante era justamente eles dizerem que aquilo estava sendo embasado em estudos que apontavam essa melhoria do desempenho. Então aí surgiu essa dúvida que a imprensa tentou fazer a pergunta na coletiva, não foi respondida e depois só por meio da própria lei de acesso à informação é que isso foi feito. E aqui a gente vai olhar direto para um exemplo de como fazer esse pedido, né? Então o texto do pedido tem mais ou menos essa cara, né? A Secretaria Estadual de Educação anunciou em coletiva no dia 26 de outubro que fará uma reorganização das escolas para otimizar o espaço. O secretário de Educação disse, link dessa reportagem que eu acabei de mostrar, que havia estudos que indicariam melhora no desempenho. E aí vem especificamente o pedido, né? Solicito acesso à íntegra desses estudos, se necessário contar de informações pessoais ou sigilosas com a devida justificativa legal. Então veja que aqui o texto ele é bastante preciso, né? Ele mostra onde essa informação foi dita, ele dá um link de evidência, né, de que de fato essa informação foi respondida, e aqui é sempre bom a gente lembrar, né, a gente não sabe quem vai responder o nosso pedido de informação, e a gente não sabe quanto de dados essa pessoa tem sobre isso que a gente está perguntando, né? Então, quanto mais específico, quanto mais a gente ajudar outra pessoa a identificar sobre qual assunto a gente está falando, melhor. E aqui, veja bem, foi um caso em que o poder público não tinha dado esse acesso a esses dados antes, né? Então, todos esses trechos que estão destacados aí mostram pedaços do pedido de informação que a gente sempre precisa estar atento de colocar para ter uma resposta melhor. Quem disse, onde disse, em qual circunstância, quais são os documentos que a gente quer, o que é que garante que esses documentos de fato existem, né? E aí, por causa desse pedido de informação, o governo do estado teve que disponibilizar todos os dados que eles tinham ali naquele momento, que explicavam o porquê essa política pública estava sendo implementada, que é algo que, durante a coletiva de imprensa, por exemplo, eles não tinham divulgado.